Se você acha que a guerra de consoles começou com a Sega versus Nintendo, você tá errado. Muito antes disso, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, uma empresa de brinquedos decidiu desafiar a Atari dentro da sala das famílias americanas. E o console que nasceu dessa disputa foi o Intellivision. Só que essa história não termina nos anos 80. Décadas depois, o Intellivision continua vivo não só pela nostalgia, mas também por causa de uma comunidade que continua criando jogos, preservando clássicos e mantendo esse console relevante até hoje. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Game Brasil. Se você jogou Intellivision na época ou se nunca ouviu falar, mas curte história dos videogames, já deixa o like agora para mostrar que esse tipo de conteúdo tem espaço aqui no canal, beleza? E fica até o final porque além da história eu vou te mostrar alguns dos melhores jogos do console e também um relançamento moderno que trouxe o Intellivision de volta para as TVs atuais. Então vamos começar a história. A origem do Intellivision. Imagina a cena, a Atari domina o mercado com o Atari 2600. Ela é a grande referência dos videogames domésticos e por um bom tempo parecia não ter uma concorrente à altura. Até que a Mattel, uma empresa famosa por brinquedos como Barbie e Hot Wheels, decide entrar nesse mercado. E ela não entrou só para participar não, ela entrou para desafiar a Atari de frente. O nome Intellivision vem de Intelligent Television ou televisão inteligente. E esse nome não é por acaso. A ideia da Mattel era vender o Intellivision como uma máquina mais sofisticada, mais avançada e mais inteligente que o Atari 2600. E em vários pontos ele realmente era mais avançado. Os gráficos eram mais detalhados, os jogos podiam ter mais complexidade, os esportes pareciam mais realistas para a época e o controle era completamente diferente do joystick simples do Atari. Em vez de uma alavanca com um botão, o Intellivision tinha um controle com teclado numérico, botões laterais e um disco direcional. Só que isso também tinha um preço. O controle do Intellivision era poderoso, mas não era exatamente simples. Para alguns jogos ele permitia comandos mais variados e experiências mais complexas. Mas para quem vinha do Atari, aquele monte de botão podia assustar. Era como se o Intellivision dissesse: eu sou mais avançado, mas você vai precisar aprender a me usar. E essa diferença marcou muito a identidade do console. O Atari era mais direto, mais arcade, mais simples de pegar e jogar. O Intellivision tentava ser mais estratégico, mais técnico e mais ambicioso. Eu particularmente gosto mais do controle do Atari. E foi justamente essa diferença que acendeu uma das primeiras grandes rivalidades da história dos videogames, a rivalidade com a Atari. A Mattel fez algo que depois viraria padrão na indústria. Ela colocou seu console contra o concorrente na propaganda. Sabe aquelas comparações agressivas entre Sega e Nintendo nos anos 90? A Mattel fez algo parecido antes. Nos comerciais, o Intellivision era colocado lado a lado com o Atari 2600. A ideia era simples, mostrar para o público que o Intellivision tinha gráficos melhores, jogos mais detalhados e uma experiência mais sofisticada. E para apresentar essas comparações, a Mattel contratou George Plimpton, um escritor e intelectual americano que aparecia na TV com aquele ar sério, quase professoral, explicando por que o Intellivision era superior. Era uma estratégia muito inteligente, porque a Mattel não vendia apenas um videogame, ela vendia a ideia que o Intellivision era o próximo passo. Era o videogame para quem queria algo mais avançado e funcionou. O Intellivision vendeu mais de 3 milhões de unidades e se firmou como a primeira grande alternativa real ao domínio da Atari. Só que aí veio o crash dos videogames de 1983. O mercado americano desabou, lojas ficaram cheias de jogos encalhados, empresas quebraram, a confiança do público caiu e a Mattel acabou saindo do mercado de videogames. Mas o Intellivision não morreu imediatamente. A marca continuou nas mãos da INTV Corporation, que manteve o console vivo por mais alguns anos, vendendo jogos e sistemas principalmente por catálogo. E foi assim que o Intellivision virou uma lenda. Não porque ele venceu a Atari, mas porque ele foi um dos primeiros consoles a provar que a Atari podia ser desafiada. Top 10 melhores jogos oficiais. Agora vamos ao que interessa, os jogos. Eu separei os 10 melhores jogos do Intellivision, misturando clássicos reconhecidos pela comunidade com a minha opinião pessoal. Então se você acha que algum jogo ficou de fora ou se mudaria alguma posição da lista, já deixa aí nos comentários.
Então vamos começar. Número 10, Thundercastle. Thundercastle é daqueles jogos que parecem simples quando você olha pela primeira vez, mas que vão ficando cada vez mais interessantes conforme você joga. Você controla um cavaleiro dentro de castelos cheios de inimigos, precisa coletar itens, abrir caminhos e sobreviver a criaturas cada vez mais perigosas. Ele tem uma pegada que lembra um pouco os jogos de labirinto, mas com mais camadas de estratégia. O visual é muito bonito para o Intellivision, os cenários têm personalidade e a dificuldade cresce de um jeito que prende o jogador. É um jogo tardio do console, mas mostra muito bem como os desenvolvedores ainda conseguiam tirar coisa boa do hardware. Número 9, Beam Rider. Beam Rider é um shoot'em up publicado pela Activision e é um dos jogos de ação mais interessantes do Intellivision. Você pilota uma nave em uma espécie de grade futurista, desviando de inimigos e atirando em tudo que aparece pela frente. O grande charme está na sensação de profundidade. O jogo usa uma perspectiva falsa para criar a impressão de que você está avançando por um campo 3D. E isso funcionava muito bem. O Intellivision não era exatamente conhecido por jogos rápidos e frenéticos, mas Beam Rider mostrou que o console também conseguia entregar ação intensa quando o jogo era bem programado. Número 8, Tower of Doom. Tower of Doom é um adventure com elementos de RPG e dungeon crawler. Você entra em uma torre cheia de monstros, armadilhas, tesouros e escolhas. E o mais legal é que o jogo tem vários modos e objetivos diferentes, então ele não se resume a apenas sair batendo em inimigo. Você precisa pensar, gerenciar riscos e decidir quando vale a pena avançar ou recuar. Para um console daquela geração, o Tower of Doom era surpreendentemente profundo. Ele impressiona pela estrutura, pela sensação de aventura e por fazer o jogador pensar antes de agir. Número 7, Utopia. Utopia é um caso especial, porque olhando hoje ele parece simples, mas quando você entende o contexto, percebe que ele estava muito à frente do seu tempo. Em Utopia, cada jogador controla uma ilha. Você constrói casas, escolas, hospitais, fábricas, plantações, barcos de pesca e ainda precisa lidar com problemas como rebeldes, furacões e piratas. Ou seja, muito antes de jogos como SimCity ficarem famosos, o Intellivision já tinha uma experiência de gerenciamento de sociedade dentro de um cartucho. Não era exatamente SimCity, não era exatamente um RTS moderno, mas ele tinha elementos que lembram tudo isso. E por isso Utopia é tão importante. Ele mostra que o Intellivision não queria ser apenas um console de arcade em casa. Ele queria oferecer experiências mais estratégicas e diferentes do padrão da época. Número 6, Shark Shark. Shark Shark é a prova de que uma ideia simples pode virar um clássico. Você começa como um peixe pequeno e precisa comer peixes menores para crescer. Só que ao mesmo tempo precisa fugir de peixes maiores e principalmente do tubarão. A graça tá nessa progressão. No começo você se sente frágil. Qualquer erro pode acabar com a partida. Mas conforme você cresce, você começa a se sentir mais confiante, até chegar no ponto em que consegue atacar o próprio tubarão. É fácil de entender, rápido de jogar e viciante. É o tipo de jogo que qualquer pessoa aprende em poucos segundos, mas continua jogando para tentar fazer uma pontuação melhor. Número 5, Night Stalker. Night Stalker é um dos jogos mais atmosféricos do Intellivision. Você está preso em um labirinto escuro com robôs te perseguindo, morcegos, aranhas e uma arma que aparece no cenário. Só que a arma não fica sempre com você. Você precisa encontrá-la, usar com cuidado e sobreviver enquanto os inimigos ficam cada vez mais perigosos. O jogo cria uma tensão muito boa, não é só correr e atirar. Você precisa se posicionar, decorar o labirinto, fugir na hora certa e aproveitar as poucas chances que aparecem. Para um console do começo dos anos 80, Night Stalker tinha uma sensação de perigo muito forte. Número 4, Burger Time. Burger Time é um clássico dos arcades e a versão do Intellivision é uma das adaptações mais lembradas do jogo. Você controla um chefe que precisa montar hambúrgueres gigantes pisando nos ingredientes, enquanto foge de salsichas, ovos e outros inimigos vivos. É uma ideia absurda, mas funciona muito bem. O jogo mistura estratégia, perseguição e timing. Você precisa saber quando fugir, quando usar pimenta, quando atrair os inimigos para derrubar ingredientes em cima deles e quando simplesmente correr. A versão do Intellivision tem gráficos limpos, boa jogabilidade e mantém muito do charme do arcade. É daqueles jogos que envelheceram muito melhor do que muita gente imaginaria. Número 3, Tron Deadly Discs. Tron Deadly Discs é um dos melhores jogos licenciados da época. E isso já é curioso porque a adaptação de filme para videogame nem sempre dá certo. Mas aqui deu. Você controla Tron em uma arena jogando discos contra inimigos e desviando dos ataques deles. Parece simples, mas o jogo exige reflexo, posicionamento e leitura de padrão. Os inimigos entram pelas portas, atacam de diferentes formas e você precisa controlar o espaço da arena para não ser cercado. E de vez em quando aparece um reconhecedor, aquele inimigo maior,
que aumenta ainda mais a pressão. Tron Deadly Discs é um exemplo de como uma licença de cinema podia virar uma experiência realmente divertida quando havia uma boa ideia por trás. Número 2, Astro Smash. Astro Smash é praticamente a cara do Intellivision. Se o Atari tinha Space Invaders como uma das grandes referências, o Intellivision tinha Astro Smash. Meteoros caem do céu, naves aparecem, bombas descem e você precisa destruir ou desviar de tudo enquanto tenta sobreviver o máximo possível. O jogo é simples de entender, mas extremamente viciante. A velocidade aumenta, a tela fica mais caótica e a pontuação vai te puxando para jogar só mais uma partida. Astro Smash foi um dos maiores sucessos do Intellivision e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Mais do que isso, ele virou um dos jogos mais associados ao console. Quando muita gente pensa em Intellivision, pensa em Astro Smash. Número 1, Advanced Dungeons and Dragons Cloud Mountain. E o número 1 não podia ser outro, né? Advanced Dungeons and Dragons Cloud Mountain. Esse jogo é uma das obras-primas do Intellivision. Você controla um grupo de aventureiros em uma jornada para recuperar as duas partes da Crown of Kings, ou Coroa dos Reis. No mapa externo, você precisa atravessar rios, florestas e muralhas, encontrando itens como barco, machado e chave para abrir caminho até a Cloud Mountain. Quando entra nas montanhas, o jogo muda para labirintos vistos de cima, cheios de monstros, corredores escuros e perigos escondidos. E aqui está uma das coisas mais interessantes: você precisa ouvir os sons dos inimigos. Cobras, morcegos, ratos, aranhas e dragões podem estar próximos e o áudio vira parte da sobrevivência. Você não está apenas olhando para a tela, você está prestando atenção no ambiente. E isso era muito impressionante para um console daquela época. Cloud Mountain também tinha labirintos que variavam de uma partida para outra, então não era só decorar o caminho. Você precisava explorar, coletar flechas, encontrar ferramentas, evitar monstros e chegar preparado para enfrentar os dragões que guardavam a coroa. Dentro do contexto da época, ele era ambicioso, atmosférico e muito marcante. Cloud Mountain não é só um dos melhores jogos do Intellivision, ele é um dos adventures mais importantes da era pré-Nintendinho. Se você for jogar só um jogo de Intellivision na vida, eu começaria por ele, Intellivision Sprint. Agora, se depois de tudo isso você ficou com vontade de jogar Intellivision hoje, existe uma opção moderna bem interessante. E essa opção é Intellivision Sprint. Ele chegou no fim de 2025 como um relançamento moderno do Intellivision, agora sob a marca da Atari. E por si só isso já é curioso, porque a Atari era justamente a grande rival que o Intellivision tentou desafiar lá atrás. Décadas depois, a Atari acabou comprando a marca Intellivision e trouxe o console de volta em uma versão moderna. O Sprint vem com 45 jogos embutidos. E não são jogos aleatórios. Vários clássicos importantes estão aqui, como Astro Smash, Night Stalker, Shark, Utopia, Tower of Doom e Thunder Castle. Ele também inclui Boulder Dash, que nunca tinha sido lançado oficialmente para o Intellivision na época e acabou tendo seu primeiro lançamento oficial no console através do Sprint. Isso é um resgate histórico bem legal. O console tem saída HDMI para TVs modernas, controles sem fios inspirados no controle original e overlays físicos para os jogos. Para quem não conhece, os overlays eram aquelas lâminas que você colocava sobre o teclado do controle para mostrar a função de cada botão. E isso era muito importante no Intellivision, porque vários jogos usavam muitos comandos diferentes. Então trazer os overlays de volta não é só nostalgia, é parte da experiência original do console. Outro ponto interessante é que o Sprint usa o emulador JZIN-TV, que é muito respeitado pela comunidade Intellivision. Então, em vez de tentar reinventar a roda, o console usa uma base de emulação já conhecida por quem acompanha essa cena há anos. E aqui entra uma das partes mais legais. O Sprint tem porta USB tipo A, que pode ser usada para jogar títulos adicionais vendidos separadamente. Na prática, isso abre caminho para homebrews, ROMs digitais legítimas e novos jogos compatíveis. Existe até uma ferramenta da comunidade chamada Sprint Game Manager que ajuda a organizar os jogos e deixar tudo mais amigável no console. Ou seja, o Sprint não é só uma caixinha com 45 jogos fechados. Ele também pode funcionar como uma porta de entrada para explorar uma parte maior da biblioteca e da cena atual do Intellivision. E aí que entra o próximo ponto, porque a história do Intellivision não ficou congelada nos anos 80. Homebrews. Uma das coisas mais interessantes sobre o Intellivision hoje é a cena homebrew. Mesmo depois de tantas décadas, ainda existem desenvolvedores independentes criando jogos novos, versões alternativas, ports e projetos originais para o console. O Intellivision é um ótimo exemplo de como um videogame
videogame antigo pode continuar recebendo atenção muito tempo depois da sua geração original. A cena aftermarket e homebrew do console segue ativa há anos, com jogos físicos, ROMs digitais, demos, projetos em desenvolvimento e lançamentos feitos por diferentes grupos e desenvolvedores. E o mais interessante é que esses jogos não existem só como curiosidade. Muitos deles tentam expandir o que as pessoas achavam possível no hardware. Alguns são inspirados em arcades clássicos, outros tentam adaptar ideias mais modernas para uma máquina extremamente limitada, e outros simplesmente criam experiências novas dentro do estilo do Intellivision. Com o Sprint, essa cena fica mais fácil de acessar, e para um console que nasceu tentando provar que a Atari podia ser desafiada, isso é um legado bem forte. Mas agora eu quero saber de você. Você já conhecia o Intellivision? Chegou a jogar algum desses jogos? Ou esse console passou completamente longe da sua infância? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber qual foi o seu contato com ele. Pra ser sincero, eu só fui jogar Intellivision depois de velho. Eu tive Atari quando era moleque, mas naquela época eu não conhecia ninguém que tivesse Intellivision. E se você curtiu esse tipo de vídeo sobre consoles clássicos, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também curte videogame retrô pra gente criar uma comunidade top aqui no YouTube, beleza? E se você quer conhecer o outro lado dessa história, eu fiz um vídeo completo sobre o Atari 2600, o console que o Intellivision tentou desafiar. Clica aqui do lado se você ainda não assistiu. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!